Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20, verso 28 e 29. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28 e 29. Achamos? E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados de fronte dos outros, e sucedeu que ao 7º dia que a peleja começou, os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Para que entendamos essa parte que acabamos de ler das Sagradas Escrituras, o rei de Israel, Acabe, foi cercado pelo exército de Ben-Hadad, Ciro, e este rei sírio, Ben-Hadad, com todo o exército, cercando a cidade do rei, cercando o povo, certamente padeceria, em algum momento enfraqueceria e eles atacariam. Mas veio uma palavra de Deus ao rei Acabe, dizendo: peleja. E Acabe perguntou: Senhor, mas quem vai começar a guerra? Você. E ele escolheu 232 príncipes jovens, mancebos, a Bíblia trata assim, moços. E esses moços é que começaram a guerra juntamente com o povo. E venceram. Aí alguém lá do exército dos sírios falou: Ben-Hadad, sabe o que acontece? Por que perdemos a guerra? Porque nós lutamos nos lugares altos. Jerusalém é uma cidade alta. Nós lutamos aí nos montes. Vamos para os campos rasos, para os vales. Aí o povo de Israel perde. Porque o Deus de Israel é Deus dos montes. E eles então prepararam novamente uma guerra agora no campo raso, no vale. De novo Deus fala: vou dar vitória. Aí nós lemos aqui: chegou o homem de Deus, porquanto os sírios disseram: é Deus dos montes e não dos vales. Vou dar essa vitória de novo. E o povo, em pequeno número, lutou contra o exército dos sírios e ganhou, venceu a batalha. De maneira que morreram 100.000 homens num só dia. Imagine que guerra, 100.000 homens num só dia. Toda a guerra do Vietnã, que durou alguns anos, foram 40.000. Num só dia, 100.000 homens. Para os irmãos entenderem o tamanho da vitória. Meus queridos, por que os sírios tinham essa ideia de que Deus era Deus dos montes? O Deus de Israel era Deus dos montes. Porque toda a história de Israel, Deus se manifesta num lugar elevado, num monte. Foi um monte que a arca parou. Foi um monte que Abraão foi sacrificar Isaac. Foi um monte que Moisés recebeu a lei. Foi um monte que a cidade de Jerusalém foi construída. Era um monte, chamado ainda de Monte Sião. Um monte. Então, para eles, Deus era Deus dos altos. Os israelitas, quando sacrificavam em lugares altos, aos montes. Então, Deus é Deus dos montes. Vamos fazer guerra contra eles nos vales. E Deus deu vitória nos vales. Quando Deus fala, mostra montes, lugares elevados, Deus está querendo trazer uma mensagem para nós. Não significa que Deus
só opere em montes, só opere em lugares altos. Até porque Deus também opera nos vales, nos lugares baixos. Mas quando Deus está falando de lugares altos, Deus está dizendo que, olha, é uma realidade acima, não é a realidade onde vocês estão. As coisas de Deus, elas não são de baixo, não são daqui da terra, não é tratado com homens, não são homens que resolvem as coisas de Deus, não é com métodos humanos que nós conseguimos chegar até Deus. E entendam, quando a gente fala o céu é para cima, né? Se eu perguntar para os irmãos onde é o céu, aponte o céu, qualquer um dos irmãos acho que vai erguer a mão assim, né? Sim ou não? E se eu perguntar para o japonês, telefonar agora para o Japão e perguntar para onde é o céu? Irmãos, eles estão, olha, a terra é meio redondinha, eles estão lá embaixo e vão apontar a mão, aleluia, o céu é para lá, é para baixo. Eles vão apontar para baixo. Então o céu, as coisas espirituais não são coisas que os homens tratam. Deus usa essa figura de coisas altas para mostrar a realidade espiritual das coisas. A terra está no espaço. Onde é o céu? Embaixo ou em cima, Heriberto? É coisa espiritual, não é coisas da terra. É dessa forma que Deus trata. Toda a revelação do sacrifício lá em Abraão, com seu filho Isaque, é no monte. Jesus Cristo conquistou a salvação para nós, onde? No monte. O Gólgota. É coisas de cima. O que prova que para nós conseguirmos alguma coisa de cima, não é pelo nosso esforço, não, tem que ter alguém de cima fazendo o esforço, nos puxando, ou nos empurrando. Por isso, que a gente tem que estar sempre olhando para cima, esperando em Deus. A nossa solução não está aqui embaixo. Baixo é coisa dos homens. Quando se fala embaixo, na Bíblia, tem dois sentidos também. Tem o sentido carnal das coisas humanas, ou seja, pecado. Pecado. Pecado é a situação para baixo. É o oposto de santidade, que é para cima. E o pecado, como deixa as pessoas? Para baixo. Pecado é coisa de homens, é daqui de baixo. E nós precisamos entender que nós temos em nós uma natureza daqui de baixo. Nós somos carne. Somos feitos de pó da terra, daqui de baixo. E por isso mesmo, muitas vezes falhamos, pecamos. E o pecado, ele amarra o homem aqui embaixo. O pecado humilha o homem. O pecado desfaz tudo aquilo de bonito que Deus criou para o homem. E por que tantos problemas no mundo hoje? Tantos problemas nas famílias, tantos problemas dentro até mesmo das igrejas. É porque estamos ainda muitas vezes presos às coisas de baixo. E precisamos ser libertos do pecado. E como se livra do pecado, Nilson? Irmão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que a palavra diz. Então não é o homem que simplesmente diz, a partir de hoje eu não peco mais. Nem o crente batizado com o Espírito Santo, servo do Senhor Deus, conhecedor das coisas de Deus, pode dizer, eu me livro do pecado a hora que quero. Não. Somente se for por Jesus Cristo. Ou seja, o que é do alto vai nos puxar para cima, vai nos elevar. A solução está em Jesus Cristo. O mundo está
está perdido com tantas coisas, procuram soluções de todo jeito. Ainda esses dias, ouvi alguém tendo uma interpretação muito errada a respeito da Bíblia, quando a pessoa dizia: olha, é o conhecimento que liberta o homem. É inclusive uma das bases da teologia da libertação. Mas que conhecimento? Irmãos, o mundo nunca teve tanto conhecimento igual tem hoje. E o homem está cada vez mais aprofundado no pecado, nos problemas. Olha a sociedade todinha em problemas. E buscam a solução de que jeito? Amanhã se descobre um remédio para AIDS. Depois da manhã vão descobrir um para o câncer. Olha, depois da manhã vão descobrir alguma coisa que... Irmão, a solução é Cristo. Conhecereis a verdade é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Não adianta. E assim é que quando nós falhamos, quando nós pecamos, a única forma de deixarmos novamente aquela situação é irmos para Cristo. Não tem jeito. Pode buscar 1000 coisas. Não, eu vou me divertir, eu vou fazer isso. Não adianta. Eu vou fazer o bem, vou fazer caridade. Não adianta. Isso não apaga o peso do pecado, a angústia que o pecado traz. E se for servo de Deus, aí que a coisa fica feia. Porque enquanto o Espírito Santo estiver ainda se movendo em cima dele, na vida dele, vai estar uma voz do Espírito Santo dizendo: isso não está certo, meu filho, se conserta, ajeita esse negócio, coloca o altar de novo em pé. Irmão, se você tem algum pecado, alguma coisa que te perturba ainda, olha, procura um conserto esta hora, nesse momento, porque Deus ainda está com você nas mãos dele. Não deixe para depois. Deus está querendo elevar você. Você está na mão dele. Nilson, eu estou todo em pedaço, em caquinhos. Ainda um tempo atrás eu ouvi uma pregação a respeito disso. O vaso quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro não desprezou os cacos, não jogou os cacos fora. Está na minha mão. Irmão, enquanto você estiver na mão do Senhor Jesus, olha, ainda há espaço para conserto, ainda há momento para que você se achegue a Ele. Se o Espírito Santo de Deus está falando aí no seu coração que há coisas erradas ainda a serem consertadas, aproveita e pede perdão agora, antes que o caco cisme ainda de pular da mão do oleiro. A Bíblia diz que nós estamos na mão de Deus. Nós estamos, nosso nome gravado, nosso ser, está todinho na mão de Deus. O salmista descreve isso. Quando estava no ventre, a tua mão já me formava lá, ó. Lá em Gênesis, era o barro que o Senhor moldava. Causa-nos uma impressão assim que Deus pôs a mão. Fez o homem, desenhou com a mão. Irmão, a mão de Deus ainda repousa em nós e debaixo de nós. É Ele quem nos puxa para cima, é Ele quem nos eleva. Portanto, ainda dá tempo para um conserto, ainda dá tempo para Ele fazer coisas bonitas na sua vida. Irmão, tem gente precisando de um conserto essa noite. Eu vou insistir nessa palavra. Não por mim mesmo. Nilson, eu pequei, fiz cada uma que, olha, é terrível. Irmão, enquanto não se confessa, o salmista revela aqui, ó, que enquanto ele ficou quieto, não confessou o pecado, o humor dele mudou, se tornou em sequidão de estio. Pessoa mal-humorada, ele fere os outros. Não adianta, não tem jeito. Pessoa ruim, está mal, pessoa ferida, fere os outros. Ele vai causar problema no trabalho, ele vai causar problema. Irmão, se você é servo de Deus,
Isso acontece com você. O mundo está morto. E olha quanta coisa ruim acontece. E o crente? Nilson, Deus pode virar a história, Deus muda. Muda. E sabe de uma coisa? O meu pai sempre usava lá em casa um exemplo da aboboreira. Ele falou assim, Nilson, eu era criança, ele falou assim, olha rapaz, como Deus é. No entulho, onde está aquele negócio todo jogado, que punhado de lixo, nascem as aboboreiras mais bonitas que tem. Irmão, não interessa o seu estado, deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Ele vai tirar uma aboboreira nova, bonita, linda aí. E a Bíblia mostra isso pra gente. O salmista Davi pecou um pecado, olha irmão, horrível. Fez um pecado, que misericórdia. Um dia eu estava conversando com o pastor Afonso sobre isso, e ele falou assim, olha, o Salmo 51 saiu daí. Daquela situação horrível de pecado de Davi. O Senhor o fez ver aquela situação. E dali ele escreveu o Salmo 51, que fala da situação ruim que é o pecado. E ao mesmo tempo aponta para um Deus perdoador, um Deus que ama, um Deus que não despreza o caquinho. O Deus que não desprezou a nação de Israel, que se quebrou. Mas Deus olhou e disse, vou fazer um vaso novo. Deus quer fazer um vaso novo. Hoje à noite, para o seu conselho, não saia daqui sem isso. Nilson, meu pecado, se Deus ainda está falando, é porque a porta está aberta. E não resista ao Espírito de Deus. Ele está dizendo, olha, abre a porta do teu coração, eu quero fazer uma faxina aí. Eu vou limpar, vou passar do meu sangue, vou perdoar seu pecado, vou construir uma nova história para você. Irmão, Jesus veio, morreu para isso. Não despreze o sacrifício dele por você. Agora, se resistirmos, ou se persistirmos no pecado, aí estaremos rejeitando o próprio Cristo. Mas existe uma outra situação de baixo, de vale, que é sempre falada entre nós, que é a situação da luta, a situação da perseguição, aquela situação que o pastor Natanael falou ontem, né, pastor? A gente está embaixo, ainda tem uns 3 pulando em cima ainda. Acontece. Acontece também na vida do crente, o momento de luta. Irmãos, não pense que isso é particularidade dos crentes dessa igreja ou da sua vida. Não é. Está escrito na Bíblia assim, ó. Sabendo que as mesmas aflições se sucedem em todos os irmãos que estão aí espalhados pelo mundo. Aflição é coisa de crente. Você sabe por quê? Porque como é que produz vinho? Como é que tira o suco da uva? Espremendo a uva. Como é que sai azeite da oliva, da azeitona? Espremendo. E a prova na vida de Jó? Foi para quê? Não, Deus provou Jó porque Deus queria saber o que havia com Jó. Não, Deus não precisa saber o que tem. Deus olha para nós, sabe tudo. Sabe a conta dos cabelos. Por que Deus provou Jó? Deus queria se revelar a ele. É por isso que muitas vezes nós passamos pelos momentos difíceis. E infelizmente, quando nós estamos nesses momentos, parece que a nossa fé, aí a gente tem uma real dimensão dela. Aí a gente fala, Senhor, dá-me mais fé, ajuda-me mais. Quantas vezes a gente parece que está tão bem, cheio de sonhos, como foi a pregação de quinta, né, pastor? E acontece alguma coisa tão triste conosco. E tem lutas, irmãos, que não duram um dia, tem lutas que duram tempo. Tem gente que tem vontade de desistir.
Senhor, eu não suporto mais. Eu acho que eu vou dar um tempo. Quem sabe? Outros oram, Senhor, me tira dessa vida. Eu quero, Senhor, me leva para o céu. Arranja um jeitinho aí, Deus. Me prepara e leva. E não pense que, não. Um homem como Elias fez essa oração, me leva. Nesses momentos, a gente parece que não vê a solução. A gente não enxerga que tem uma bênção ali na frente. Não enxerga, irmão, não adianta. Às vezes a gente canta, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória. Mas na hora que chega a prova, é ai. Para dar um amém, fica difícil. Para dizer amém, assim ser, já é difícil. Agora olha para dentro de você e veja, não existe alguma área na sua vida que você precisa sair do vale? Os irmãos do círculo de oração cantaram esses dias, foi no vale. Irmão, se o Senhor desce no vale, pelo seu Espírito, para soprar osso seco, ressuscitar morto espiritual, perdoando os pecados, não descerá Deus no vale, irmão, para te abençoar, para te levantar também? Se Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales também. Foi o revelado aqui na palavra. Deus deu vitória para o povo em cima e deu vitória para o povo no campo raso, no vale também. A Bíblia diz, Isaías 57, verso 15, Ele habita na eternidade, é sublime, é alto, mas também está lá embaixo, com o contrito de coração, com o abatido, com aquele que está se sentindo derrotado, com aquele que está quase caindo. Irmão, você está na mão de Deus do mesmo jeito. E chega a hora dele nos elevar. E não entenda elevar como honra e glória humana, não. A honra e a glória é sempre do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É dar vitória para nós. É vitória em casa, é vitória no trabalho, é vitória no aspecto sentimental, emocional, psicológico, é vitória na família, e a principal das vitórias, a vitória espiritual. Porque se alguém morrer doente, se alguém morrer com problema na família, porque se alguém, irmão, se tiver espiritualmente bonitinho, vai para um lugar mais elevado ainda, vai para o céu, aleluia. Deus quer elevar a nossa vida esta noite. Deus quer nos dar vitória, irmão. Deus se alegra quando o povo dele vem aqui e conta testemunho. Deus me abençoou, Deus fez isso. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos erguendo um altar e dizendo, Deus é responsável por tudo de bom que aconteceu comigo. Deus estava com controle da minha vida total e olha, me deu essa vitória. O povo de Israel, depois de ter passado por dentro do Rio Jordão, pegou pedras e construiu um altar. Um altar para quê? Para que as gerações seguintes, a hora que olhasse aquele monte de pedra, falassem assim, ué, o que é isso aí? Isso aí foi, meu filho, do dia que Deus abriu o Rio Jordão e o povo atravessou a pé enxuto. Olha aqui, ó, isso é para a glória de Deus. É por isso que nós temos que entender que quando estamos no vale, o Senhor está trabalhando. E a forma como nós nos comportamos no vale está atingindo pessoas. Deus está trabalhando nos outros, não é só em nós não. Eu vi. O irmão fulano de tal passou por uma que só graça. Se Deus fez na vida do irmão Jair, faz na minha também. A minha fé é edificada, irmão Jair. Chega a hora de Deus abençoar você. Aí o irmão olha e fala, Deus abençoou, Deus fez na vida dele, fará na minha. Você chega e fala, glorificado seja o nome do Senhor, eu venci, eu consegui. Ou se Deus te eleva num patamar espiritual maior,
se Deus te batiza com o Espírito Santo, se Deus faz alguma coisa diferente, bonita na sua vida, alguém olha e vê, Deus está trabalhando na vida dele, pode trabalhar na minha também. Ou os irmãos acham que não? A gente tem um exemplo muito bonito na história, um dos homens maiores pregadores da história, chamado Spurgeon. Esse homem pregando, e estava lá ouvindo um outro grande homem de Deus chamado Moody. Moody olhou Deus usando o Spurgeon, falou assim: Deus, olha eu aqui, o Senhor é Deus que usa, eu me usa também, faz comigo também. Irmãos, eu estou pregando essa noite, a glória seja do Senhor, mas quantas vezes eu vi gente pregando e falei assim: Jesus, eu também quero. Aleluia. Irmão, quando Deus faz alguma coisa bonita na sua vida, espiritualmente, alguém é impactado por isso. Por isso que nós temos que desejar essas coisas altas, essas coisas santas. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas quantas vezes estamos tão perdidos aqui, eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, tudo isso é lícito. Se Deus tiver, irmão, na sua vida, pode ficar sossegado, chove dinheiro do céu lá na sua horta. E a horta ainda dá pé de dinheiro e multiplica. Mas tem uma coisa, irmão. O Senhor fica contente quando você busca as coisas de cima. E sabe o que a Bíblia diz? Buscai primeiramente o reino dos céus, e toda a sua justiça. E as demais coisas? Aí a gente fica aqui embaixo, batendo cabeça, querendo as coisas aqui embaixo. Ai, Jesus. De vez em quando eu venho uns amigos, me cutucam. Rapaz, mas eu estou fazendo isso, eu estou estudando tal, já estou em tal grau. Rapaz, amigos que estudaram comigo, irmão, aí eu começo a ficar, Senhor, eu preciso também. Olha, daqui a pouco vem outro, olha, rapaz, eu falei assim, Jesus, o Senhor é Deus. Daqui a pouco eu falo assim, pera aí, Nilson. Ai, irmão, quando a gente chega na presença de Deus, o mundo perde o valor. Não estou dizendo que não devamos estudar, não devamos progredir, prosperar, trabalhar. Irmão, faz a sua parte aqui na terra. Mas tem uma coisa: as coisas de cima têm valor eterno. As coisas aqui embaixo passam. O sujeito ficou doente, perdeu o apetite. Irmão, pode ser a melhor iguaria do mundo, perde o valor. Mas, irmão, se o sujeito estiver doente, se o sujeito estiver em situação difícil, quando se fala em Espírito de Deus perto dele, que se fala em Deus, irmão, ainda que a expressão dele seja uma lágrima, a lágrima corre. Porque Deus é melhor do que tudo. Agora, não vamos deixar as coisas debaixo dessa terra, seja o pecado que nos faz separação entre nós e nosso Deus, seja as preocupações, os nossos sonhos, até lícitos, nos separar de Deus. E não vamos deixar de entender o plano de Deus nos moldando conforme Ele quer, até através das lutas. Por que, Nilson, você está dizendo isso? Irmãos, porque hoje as pessoas estão num pensamento de um Deus que não deixa o seu povo ter nada, nem um sofrimento, nem um resfriadinho você pode ter. Uma visão de que a glória de Deus é aqui na terra. Irmão, a glória de Deus é aqui na terra, na salvação, na revelação das coisas de Deus para nós, não nas coisas desse mundo. E as pessoas muitas vezes ficam tão apegadas a isso que se decepcionam com o Evangelho. Aí o que acontece? Aqui não tem oração forte, Cristo. Eu vou na oração forte. Aqui, não. Eu quero ver milagre. Se não tiver um milagre atrás do outro aqui, lá tem.
Irmão, se você é filho de Deus, é o Senhor, como disse a palavra introdutória, é o Senhor que mora dentro de você. Os milagres seguirão os que crerem. Tem milagre na sua vida. Creia. É o Senhor vindo de cima, nos resgatando, nos abençoando, nos elevando. Isso é tão evidente que até moralmente o povo de Deus é de uma moral superior. O povo cristão tem uma moral superior. Irmãos, eu estou dizendo isso sem medo de errar. Se é um cristão verdadeiro, não tem mentira. Se é um cristão verdadeiro, não tem roubo. Não. E eu tenho uma última notícia, que não é notícia nenhuma, porque há 2000 anos, pelo menos, Jesus já falou. Um dia, o Senhor Jesus reuniu seus discípulos e disse: olha, eu vou para o meu Pai. Está tudo preparado lá em cima. João capítulo 14. Está tudo preparado. Olha, se eu for vos preparar lugar, eu levarei. Irmão, vai chegar o dia que nós vamos subir de vez. Se já estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus, Ele que nos levou para um lugar celestial, de comunhão com Ele, que é do alto, vai chegar o dia que nós vamos subir de vez. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Como será? A Bíblia diz que nós seremos transformados. O irmão Clédson disse que eu vou ser bonito. O Felipe já está rindo ali, porque eu também. Até ele acha que eu tenho chance ainda de ser bonito. Irmão, essa natureza carnal, sabe? Essa limitação, muitas vezes, na nossa capacidade de compreensão das coisas. Essa limitação nossa. Quantas possibilidades do corpo físico. Os irmãos de mais idade que o digam, vai ficar para trás. As dores, as aflições, os sofrimentos, as angústias vão ficar para trás, porque o Senhor lá enxugará toda lágrima. Irmão, as dificuldades financeiras desse mundo, as dificuldades de tantas coisas ruins, irmão, vai ficar para trás. Lá no céu você vai andar em rua de ouro. A Bíblia fala que é ouro para a gente poder entender. Irmão, lá vai ser cascalho de rua, ouro. Você já imaginou? Lá no Jardim do Vale tem umas pedrinhas que eles põem lá na rua. Lá no céu vai ser cascalho de ouro. E sabe de uma coisa? A glória que você sente aí hoje, com a visitação do Espírito de Deus, aquelas consolações grandes e gostosas que a gente sente, lá no céu, como será? Muito, muito, muito maior. E não vai ser um culto, né, pastor? Às vezes a gente sai do culto alegre, tem uma notícia triste, já dá uma batida. Vai ser contínua, para a eternidade. Irmão, a nossa esperança tem que ser essa cidade de cima. Aí a gente suporta. Enquanto tiver nessa esperança, o Senhor vem, o Senhor... Viu, Felipe? Lá eu vou ser bonito. Viu, Clécio? Só lá, né? Não é importante, você também tem chance. Amém? Irmãos, vamos colocar em pé. Alguém aqui esta noite entende a necessidade de perdão dos seus pecados e quer entregar a sua vida para Jesus? Quer falar: Jesus, eu confesso que sou necessitado de Ti e quero morar no céu. Eu não tenho essa certeza ainda. Olha, é o Senhor querendo elevar você para uma posição espiritual mais elevada.
Levanta a sua mão assim, estaremos orando, clamando por você. Alguém aqui esta noite quer este Jesus? Levanta a sua mão aí, confessando: Jesus, eu preciso de ti. Olha, irmão, quem sabe é nessa hora que Ele vai tomar pela sua mão, vai te colocar num lugar melhor, mais alto. Existe alguém que aqui esta noite quer entregar a sua vida, se tornar um crente em Jesus de verdadeiro testemunho? Alguém aqui esta noite quer um concerto com Jesus, está aí com o coraçãozinho apertado, falando: Senhor, se for me dada a oportunidade, Alguém gostaria de receber aqui uma oração? Não vou insistir, porque essas coisas são de fora o íntimo. É a análise de cada um. E muitas vezes a gente está com o coração apertado, mas também não tem aquela decisão de vir à frente. Não tem importância. Aonde você está, o arrependimento é instantâneo, o perdão é instantâneo. A minha primeira experiência de ouvir Deus falar foi assim: eu pedindo perdão, falei: Senhor, perdoa os meus pecados. Jesus, eu fiz isso. Eu tinha apenas 15 anos, entre 14 e 15. Senhor, eu fiz isso, me perdoa, por favor. Jesus, e eu não me sentia perdoado. Senhor, me perdoa, Deus. Como é que eu vou continuar? Jesus, pela última vez, me perdoa. Eu já fiz a minha parte. Eu já pedi perdão arrependido para o Senhor. Naquela hora eu ouvi a voz de Deus clara comigo: se você já fez a tua parte, quanto eu mais fiz a minha. Jesus já tinha morrido na cruz para perdão dos meus pecados. Deus já fez a parte dele, falta você confessar e dizer: Jesus, eu me arrependo. Amém? Senhor, aí está o teu povo. Deus, o conserto contigo é mediante o arrependimento. A tua parte o Senhor já fez. A tua parte o Senhor já realizou, entregando a sua vida na cruz, demonstrando o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, não merecedores, meu Deus, da tua graça, não merecedores, meu Deus, do teu amor, não merecedores da tua misericórdia por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor manifestou a sua graça, manifestou o seu amor e a sua misericórdia, Senhor, nos perdoando, morrendo em nosso lugar. A culpa que era nossa, o Senhor tomou para si. Assim, Deus, traz a paz do perdão ao coração arrependido esta noite. E Senhor, como naquela noite o Senhor me renovou, perdoando o meu pecado, Tu também pode renovar, Senhor, a vida espiritual do meu irmão e da minha irmã, da alma que entrou aqui, Senhor, com seu coração aflito pelo pecado. Apaga as transgressões. Senhor, eu clamo pela sua misericórdia, que é alta como o céu, para que Deus afaste os nossos pecados para tão longe como é o Oriente do Ocidente. Senhor, também peço por aquele que está na luta, está no vale, Senhor. Tu és um Deus que nos sustenta. E enquanto, Senhor, estivermos na nossa caminhada de vale, as consolações do Teu Espírito, não falte, Senhor. Não falte, meu Deus, com uma palavra de incentivo. Meu Deus, não falte, meu Deus, por favor. Eu sei que o Seu nome é revelação do amor. Revela-te, Senhor, a esse que está fraquinho, pensando em desistir. Quem sabe, Deus, pensando que a morte é a solução. Senhor,
Dá-nos vitória, nos eleva, Senhor, a um patamar espiritual maior. Senhor Deus, se assim com o teu povo, resgata-nos, meu Deus, dos lugares baixos, porque sabemos que o Senhor é Deus que dá vitória em cima e embaixo. Tu és Deus dos montes, é Deus dos vales. Se assim com o teu povo, para a glória do seu nome santo, nós te pedimos. Amém.